Olá, está começando mais uma edição do GeoCast, o podcast da Associação dos Geógrafos Brasileiros Regional Maringá. Este programa só é possível por meio do edital de fomento do Conselho Regional de Engenharia, Agronomia e Geociências do Paraná. Hoje, o nosso tema é muito especial, é muito importante. Nós vamos falar sobre as novas tecnologias na área das engenharias, agronomia e geociências. Você já se rendeu a elas? Bem, meu nome é Elisandra Gomes, sou jornalista e vou tentar conduzir essa conversa com os nossos convidados. Então, apresento para vocês o geógrafo Jorge Campelo. Seja bem-vindo, Jorge. Obrigada por aceitar nosso convite. Obrigado, Elisandra. Recebo também o engenheiro civil, Hélio Xavier Filho. Mais uma vez, obrigada, Hélio, pela sua participação aqui no GeoCast. Obrigado a vocês, é sempre bom estar com vocês aqui, trocando muitas ideias e crescendo com vocês. Com certeza. E o nosso anfitrião, presidente da AGB Maringá, Erivelto Prudêncio. Obrigada, Erivelto. Obrigado, Lisandra. Muito obrigado, Jorge, por ter aceitado o convite. E também o Hélio, que sempre aceita, né, Hélio? Tem sempre uma agenda muito difícil, mas está aqui com a gente, sempre ajudando, sempre debatendo, trazendo muita riqueza no debate. Obrigadão. Com certeza, né? É uma somatória aqui de cabeças pensantes aqui. E eu já começo perguntando, então, para o nosso convidado aqui, para o Jorge, uma questão bem básica, né? Como que as novas tecnologias de informação podem ser aplicadas a esse setor, né, das engenharias, agronomia e geociências? Então, a inovação e tecnologia, né, elas podem ser aplicadas de diversas formas. Aí vai depender muito da demanda e da necessidade, né, de cada setor que vai explorar ela, seja da engenharia, né, se vai utilizar numa soft skill, numa hard skill, na geociência, né, numa tecnologia específica, na agronomia também. Então, depende muito desse foco, né? Hoje, é uma tendência muito... Existem algumas tendências, né? Nos 3 setores aí de atuação. E eu sempre costumo estar tentando estar um passo à frente de algumas tendências, né? Então, talvez algumas pessoas falem de alguns softwares. Por exemplo, se fala muito em tecnologia construtiva, steel frame, que é uma coisa bem antiga em outros lugares do mundo, mas no Brasil está se tornando uma coisa... de ponta, né, no aspecto efetivamente construtivo. Quando eu falo de tecnologia, eu vou falar aí das modelagens a partir dos... Como é que chama a tecnologia lá? Esqueci agora o nome, mas o software de modelagem digital, né, que você modela os empreendimentos. BIM, né? Os BIMs, né? Os BIMs, né? Vida, Que é as velhas sopas de letrinhas, né? Então, hoje, no aspecto tecnológico, seria isso, né? O grande que aí, né? Tanto é que está todo mundo querendo entrar, mas todo mundo está meio tentando entender o caminho desse negócio. Então, assim, tem bastante coisa. Você falou aí, Jorge, uma coisa que me chamou a atenção, você falou das soft skills, né? Quando a gente fala nesse ramo das engenharias, agronomia, eu penso muito em número, eu penso muito em coisas, tecnologias mais softwares, né? Então, como que nas soft skills essa tecnologia pode ser aplicada também para esse setor? Então, ao contrário, entra um pouco no viés inverso, né? Hoje, para a questão de soft skill, o pessoal tem buscado mais a questão da humanização, né? Tem se discutido bastante nesse sentido. Tanto é que a ascensão, né, recentemente das IAs, né, que está sendo aí o burburinho do momento, ela tem levantado muito essa questão da humanização do trabalho, a humanização do profissional, a humanização dos setores de atividade, né? E porque existe uma questão muito grande, tipo, quando é que o homem vai ser substituído, né? Então, assim, está indo num viés contrário, por incrível que pareça. Em vez de se buscar mais essa questão de entender software, entender isso, estudar alguma coisa específica no aspecto, né, de tecnologia, está se buscando mais essa questão do holístico, né, do humano dentro do processo, né? E hoje a gente vê, assim, no mercado mais inovações nessas áreas de softwares, de equipamentos, assim. Como que você analisa com seu conhecimento expert? Hoje todos os dois, não tem, acho que não tem uma questão assim bem definida, só aquela, né? Então hoje você tem tecnologia de ponta em todos os lados, né? Seja no viés de software, no viés de hardware, né? Por exemplo,
A robotização das coisas está muito forte, né, independente da área. Né? Hoje se fala de carros autônomos, se fala de tratores autônomos, drones, até uma questão bem polêmica. Né? Eu tenho acompanhado algumas discussões com relação à IA ainda, né, voltando à questão. Então, de se embarcar essas tecnologias, porque hoje a autonomia dada a esses hardwares, né, elas são autonomias supervisionadas. Então, nós determinamos percursos, determinamos rotas e tarefas e eles executam. Né? E com a incorporação da IA, eles terão autonomia para decidir. Né? Então, por um lado é bom, né? Por um outro lado existe aí uma fragilidade e quem está mais por dentro da coisa, né, está pedindo um pouco de cautela e etc. estudos, nesse sentido. Assim. Mas os dois lados, né, tanto da parte de tecnologia no sentido de software quanto no sentido de hardware, tem bastante coisa acontecendo no mundo. Como que você vê, Hélio, assim, o emprego das novas tecnologias assim, de informação nesse setor, né? Sabe que a gente já conversou muito, né, Jorge, sobre essas aplicações, aí, trazendo exemplo do BIM, que é uma coisa que está sendo muito falada. O que é o BIM, assim, para quem não é da área? Dá para explicar rapidamente? Vou tentar explicar, porque o Jorge talvez conheça mais e tal, mas vou tentar explicar de uma forma... Interface modeling. Isso. Interface de modelagem de construção. Qual que é o conceito, né? Antes de você construir, por exemplo, um edifício, você constrói ele virtualmente. Então, construir virtualmente significa não somente desenhar linhas, mas para cada linha, você dizer naquela linha o que ela significa. Significa uma parede de tijolo, significa uma parede de tijolo com uma determinada pintura ou revestimento, significa uma janela com uma esquadria de determinada característica. Isso tudo embutido no desenho. Então, a informação embutida no desenho. E isso faz com que a gente consiga, na área da engenharia civil, na área de construção civil, por exemplo, com o uso do BIM, modelar uma edificação e com essa modelagem prever possibilidades de adequações do projeto, adequações na execução da obra, ou seja, antecipar problemas. Custos, né? Custos. Planificar o tempo. Exatamente. Compatibilizar projetos também, porque a gente tem lá as instalações hidráulicas, elétricas, isso com o uso do BIM se torna muito mais preciso, porque é tudo num contexto de tridimensional, né? É uma modelagem realmente. Então, até a gente conversei já algumas vezes já com o Jorge a respeito disso, usando o exemplo do BIM, que é uma onda mais recente, mas a modelagem virtual das coisas já existe há mais de 20 anos, né? Talvez 30 aí, né, Jorge? A grande questão é que você está pegando uma tecnologia que já existe e aplicando numa realidade que atualmente é muitas vezes retrógrada. Uma realidade da construção civil, por exemplo. Mas, por exemplo, em grandes indústrias como a indústria de petróleo, equipamentos petroquímicos, isso já existe há muito tempo. A modelagem de equipamentos industriais, de aqueles equipamentos de extração de petróleo e tal. Então, é uma inovação, sim, mas usando de uma tecnologia aplicada para um outro nicho, para um outro segmento, sabe? Tem muito disso, inclusive, eu acho que nas tecnologias. E daí eu vejo que isso requer uma visão holística, onde você pode pegar uma determinada tecnologia e, ao observar o todo, tentar aplicar essa tecnologia para outro segmento, para outro nicho. Então, e daí eu só trago um tempero nessa conversa, né? De que, às vezes, o profissional generalista, que é aquele que não é especialista, né? Por exemplo, eu sou um engenheiro civil especialista em construção civil. Ele vai ficar com um olhar muito fechado, muito focado em aplicações tecnológicas para a construção civil. Mas se ele olhar para o lado, ele às vezes vai observar alguma tecnologia que, usando um pouquinho da inteligência humana, consegue aplicar aquela tecnologia para a minha realidade da construção civil, né? E eu estou fazendo essa provocação porque muitas vezes, com esse negócio de inteligência artificial, a gente fica muito robotizado no pensamento, né? Sim, a gente começa a usar esses termos de IA, né, e inteligência artificial, esquece da inteligência humana, né? É como como é que fala sobre a questão do transporte, né, nas cidades, quando se fala em acessibilidade, né? Acessibilidade humana, né? Não foge disso. E aí, Hélio e Jorge, perguntar para vocês assim, a questão do BIM para o setor público ainda é um desafio, ou não? Ou já é uma realidade?
Não sei se a palavra é certa, é estímulo, né? O setor público percebeu. É assim, a tecnologia BIM, por exemplo, a construção civil é uma realidade de trazer melhor eficiência no gasto público, no planejamento público, orçamentário e de eficiência na execução também. Então, obviamente, é um bom caminho, né? Mas adotá-lo requer mudar. Né? Mudar práticas de, por exemplo, sair de um desenho puro e simples e partir para uma modelagem de modificação, que daí traz muitas informações nesse desenho, né? Então isso mexe com a cabeça das pessoas, né? Vai sair da zona de conforto aí. Fazendo um gancho na fala do Hélio, eu sou técnico em edificações, né? Antes de ser geógrafo, e eu tive a oportunidade de participar de um processo de transição quando se saiu do desenho em prancheta para o CAD. Né, que foi ali, nossa, era um absurdo. Isso foi o quê? 2000, mais ou menos? Anos 90? Você quer dizer minha idade. Você quer revelar? Na verdade, eu formei em 96, né? Então, por aí vocês fazem as contas. Mas, assim, eu tive a oportunidade de experimentar esse processo e eu sempre fui muito crítico. Você pegou esse processo de transição? De transição. Assim, na escola que eu estudei, no ensino médio, nível médio técnico, ela foi a primeira escola do estado da Bahia, né? Eu sou baiano, só para deixar registrado. Isso é importante. E ela foi a primeira escola a adquirir licenças oficiais da Autodesk, né? Para poder ter no laboratório da escola o software. Nunca chegaram na escola os aplicativos, né? Mas eles foram comprados. E a minha experiência nesse processo foi que a gente não teve a oportunidade de aprender como usar, né? Mas a gente tinha toda uma base conceitual que vinha do analógico. E quando chegou o digital, a minha primeira impressão é que, poxa, vai ser excepcional. Mas quando eu entrei na primeira empresa como desenhista, eu pensei, vou trabalhar com CAD? Não, eu fui trabalhar com desenho de prancheta. Nossa. E tinha uma pessoa que mexia no CAD e fazia exatamente o que eu fazia. E aquilo me deixou muito impressionado como as tecnologias vêm com a proposta de impacto no tempo, no custo, na otimização, e a gente não consegue entender que é um outro conceito. Então as pessoas estavam usando uma tecnologia de ponta que veio para criar um impacto absurdo naquele momento e todo mundo estava reproduzindo o método analógico utilizando uma ferramenta digital. Então, quando falou do BIM, né, por isso que é a questão do gancho, a gente precisa entender que existem transições de conceito quando a tecnologia é proposta. E se a gente não absorve e não entende o conceito, a gente continua reproduzindo o meio analógico sobre uma tecnologia. Então, isso não vai trazer nenhum benefício efetivo. E muitas vezes até cria resistência, porque a pessoa começa a dizer, mas não mudou nada. Por quê? Porque ainda se detém o conceito do analógico, mas utilizando uma ferramenta digital. Né? Então, para ver essa mudança da produtividade, esse aumento da produtividade, então tem que ter uma mudança de comportamento, de pensamento, é isso, Jorge? E como que é feito isso? É entender que você não está mais no mesmo ciclo. Né? Então, o primeiro passo é esse. Né? Então, por exemplo, quando a gente transitou do telefone de fio, né? Até tem algumas piadinhas com relação a isso quando falo em comparação de tecnologia. Quando você tinha um telefone de fio, a dinâmica da vida das pessoas era uma. Né? Quem queria falar com você tinha que ligar quando você estava no horário, em casa. Né? Quando você queria ligar para alguém, a lógica era a mesma, então você estava adaptado àquele contexto. Sim. Com a ascensão das tecnologias móveis, isso mudou. Só que nós fomos obrigados a readaptar. Algumas tecnologias, isso não acontece. Algumas tecnologias, ou a gente entende que a gente está dentro de um outro contexto conceitual, ou então a gente vai continuar reproduzindo. Um exemplo. Eu vou citar um exemplo. O BIM, né? Vou citar o BIM aqui e vou citar o CAD um pouco para trás. Eu posso dizer a você com toda certeza que existem pessoas até hoje que usam o AutoCAD da forma analógica no meio digital. Isso que o AutoCAD hoje já não é mais... Já é uma ferramenta teoricamente obsoleta. Mais antiga, né? Uhum. Mas assim, o pior não é ela estar até entrando num processo de declínio, né, considerando a demanda desse tipo de ferramenta no mercado. Mas, por uma seção até do BIM, né, porque o BIM ele já traz incorporado o CAD dentro, né, já tem uma ferramenta de desenho dentro. Mas a questão toda é que as pessoas ainda assim continuo usando a ferramenta como se ela fosse uma ferramenta de desenho. É como se eu estivesse pegando um lápis, uma caneta e riscando no papel. Eu escutei um mentor num evento que eu tive há um tempo atrás, e falou assim, para fazer um paralelo, a coisa mais absurda que pode existir numa empresa que está começando é o cara instalar uma impressora.
Não existe mais documento impresso. Todos os documentos hoje devem ser digitais. Então, assim, é uma mudança de conceito. Só que muita gente ainda quer ver o papel impresso na mão, né? Então, e hoje existem tecnologias que trazem a legalidade do processo. Então, eu posso ter documentos digitais que têm reconhecimento de firma, seguindo padrões, né, legais que são reconhecidos por lei. Então, isso garante toda uma legalidade ao processo digital que antes não tinha, né? Então, é só contar uma história que, né, para quebrar um pouco essa questão, mas vai ao encontro do que você está falando, né? Tem uma senhora, me contaram essa história, uma senhora que a casa dela tinha lá um telefone fixo, de fio, mas ela tinha o celular. Só que ela deixava o celular ao lado do telefone fixo. Ela ia fazer as coisas da casa, quando tocava o celular, ela ia lá no telefone pegar, falava, deixava lá e voltava. Então, a prática analógica, exatamente isso, exatamente isso. E tem a mudança do hábito que é inverso também. O aspecto, por exemplo, rotina de trabalho. O remoto, ele tem trazido muito burnout, né? Você tem escutado muito falar esse termo que eu, por exemplo, não conhecia. E o remoto, ele ajudou bastante. A pandemia impôs o remoto mais ainda. E qual que é o benefício do remoto? A comodidade. Qual que é o malefício? A falta de limite. Né? Não tem horário, né? Justamente porque você nunca sabe, tanto é que hoje existem muitas questões trabalhistas, né, que envolve essa questão da relação do indivíduo com a França estava discutindo essa questão. A França estava discutindo essa questão, não sei como ficou, mas ela tem uma questão para frente parlamentar, né? De se propor alguma legislação que regulamente essa questão, né? Porque a partir do momento que você é incomodado, né, num aplicativo para executar algum trabalho, mesmo que se diga que pode fazer amanhã, mas você já está incomodado, já foi incomodado, você já está perturbado com aquela motivação de trabalho. Você vai ficar pensando naquilo que você vai ter que fazer amanhã, né? Você vai ficar pensando lá, e aí... Você sabe que no CREA eu acompanhei um projeto de instituição do teletrabalho, né? Que é o termo formal para o home office aí. E o líder desse projeto fez uma ampla pesquisa para identificar boas práticas de teletrabalho no contexto da formalidade, né, necessária para a questão da segurança trabalhista, enfim, tanto do lado do contratante quanto do contratado. E foi muito difícil encontrar boas práticas, mesmo no Tribunal de Trabalho, enfim, no Brasil todo, e isso é uma coisa a ser explorada. Então, a carência da legislação talvez é porque há a carência da prática também, ainda é uma coisa a ser explorada no uso mesmo. É porque tem muita coisa a ser discutida, né? Tem a questão do horário, tem a questão da ergonomia, né? A da tecnologia, né? Saber se a pessoa tem essa condição, né, tecnológica em casa para atender, infraestrutura, né? Então tem muita coisa realmente a ser discutida, né? E nós, no CREA, chegaram num modelo que está sendo experimentado, né? E está sendo avaliado de forma cíclica, para depois de algum tempo aí chegar numa conclusão que envolve, claro, produtividade, eficiência, entrega de resultados, mas num outro contexto, que não tem a mesmo estilo de controle de jornada de trabalho, esse tipo de coisa, né? É uma outra realidade. Olha só, né? Tem que entender que é um outro conceito, então a gente tem que trabalhar dentro de uma outra lógica. Você estava falando do papel, eu também pensei numa outra questão. Eu tenho um escritório numa das empresas e tem uma senhora que trabalha conosco lá. E ela, enfim, tem 40 anos de trabalho, né? Então ela gosta muito do papel, né? Olha nós aqui com o papel, com o nosso roteiro, né? Eu adoro, mas eu sei o que eu tô fazendo. Na verdade, a gente até tem uma impressora meio que exclusiva para ela lá, sabe? Só ela. Isso. E daí esses dias eu até falei para ela, olha, e se a gente colocasse um segundo monitor aqui? Que ela trabalha com checagem bancária e tal. Ela imprime todos os extratos e para fazer conferência. E ela não tinha parado para pensar na possibilidade de existir um segundo monitor na vertical, assim, para fazer o equivalente do papel. Então, é aquilo que a gente estava falando, é mudar um pouco o modelo de pensar realmente, né? Então, é um desafio. Toda vez que a gente pensa em tecnologia e inovação, remete a pensar num novo modelo de pensar realmente, né? Não é só tecnologia de ponta e tal. Muitas vezes a tecnologia de ponta é a parte mais fácil. Talvez a parte mais difícil é o humano aproveitando tudo isso da melhor maneira, né?
E essa questão também dessa, né, quando a gente incorpora também novas tecnologias, a gente sempre pensa em custos, né? Existe essa possibilidade, né, sempre da redução de custo, né? Isso é uma coisa que se observa que gera a longo prazo, ou geralmente essas reduções de custos, quando se incorpora uma nova tecnologia no setor, não, é mais a curto prazo? Como que vocês observam isso? Aí eu sou o cara do depende. Que bom! Não é porque assim... É físico, depende do ponto de Não, vista. uma outra empresa que eu trabalhei, falei assim, né, chegou o cara do depende. Mas depende pelo seguinte, depende muito de onde você quer focar, né? Qual que é o teu ponto focal. Por exemplo, eu poderia dizer que você tem os 3 níveis, tá? De curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. Por exemplo, se eu falar de materiais de consumo, né? A gente acabou de falar do papel, eu tenho um custo reduzido imediato. Né? Se eu troco, por exemplo, o uso de cartório por assinaturas digitais, tá? O custo é relativamente bem menor, sem levar em consideração até o desgaste humano que você tem que se deslocar, pegar uma fila, aquele estresse. Hoje você pode usar sistemas aí, apps, APIs, que conectam o teu processo de assinatura digital e reconhecimento de firma, tudo legalizado, baseado em legislação nacional e tudo feito pelo computador. O papel é a mesma coisa, você determinar como regra e procedimento da empresa operar somente documentos, e-mails e canais digitais. A questão da comunicação também, né? Então, você migrar, né, talvez aí de plataforma com custo, né, usando sempre a internet, se comunicar como todo mundo já faz, com as tecnologias de comunicação, os aplicativos de comunicação, e tem várias opções também. Então, se eu focar nesse sentido, a redução é imediata. Esse impacto vai ser proporcional à dimensão da empresa. Né? Então, quanto mais profissionais estiverem envolvidos, automaticamente você vai ter um custo menor. Se eu falar a médio prazo, aí vai depender de algumas questões, como, por exemplo, o que é que eu vou trocar, o que é que eu vou substituir. Então, se for uma tecnologia, eu falo a médio prazo porque você tem que ter um tempo de adaptação àquela tecnologia, a gente acabou de falar sobre isso, né? De que existe um processo de transição, de entendimento de conceito, e a partir daquele processo, você percebe que a produtividade ela começa a ganhar corpo e ganhar um volume. Então, você começa a perceber aí o processo de ganho, mas aí você depende desse trânsito, né? Desse processo aí. E a longo prazo, aí são as transições que são disruptivas mesmo, né? Que é você, por exemplo, como tem uma empresa aqui de Maringá, que tokenizou uma construção. Como explica? Tokenizou, ela transformou um ativo imobiliário em um ativo digital. De edificação em São Paulo. Eu nem sabia disso, mas eu comprei um curso recentemente e vinculado ao curso, uma das empresas patrocinadoras do curso, ela era dona de um empreendimento imobiliário, na qual ela fatiou esse empreendimento e cada pessoa poderia adquirir um token, que é uma fração digital desse empreendimento. Aí tem toda uma lógica por trás, blockchain, tecnologia de segurança, etc. Mas ele fez isso. Então aqui em Maringá tem uma empresa, né, que falando dessa questão de tecnologias, implementação e conceito, que fez isso. Ela tokenizou um empreendimento imobiliário. Então, assim, isso é um investimento a longo prazo, porque, primeiro, eu tenho um processo de entender o que é, né? Eu estou falando de Web3, que eu estou participando de discussão de Web3 aí bastante, e, por exemplo, é uma interrogação gigante. O que é Web3? A gente nem entendeu direito o Web2, né? Mas já está rolando muita coisa. E a tokenização é o Web3. Então, tem esse processo. Então, para esse cara ter um retorno, você vai ter uma caminhada aí, com certeza, de médio e longo prazo. Então, e isso tudo vai interferir no custo, tanto na produção quanto no retorno sobre o investimento. Mas transformando o custo em algo não tangível, mas benefício, por exemplo, pegar o gancho desse exemplo dos tokens imobiliários aí, eu acompanhei, o Evandro foi um dos caras que inclusive, aqui de Maringá recebeu um prêmio internacional por essa iniciativa na prática, trocando em miúdos, assim, numa linguagem mais simplista, é você pegar, por exemplo, uma matrícula de um imóvel, que é um documento formal, definido lá em cartório, registrado certinho, transformar isso em algo digital, com validade, né? E a transação desse documento digital, que seria talvez a escritura, né? Uma transação comercial desse pedaço do imóvel digital, também acontece de forma digital. Então não tem a ver com metaverso ou não? Não tem nada a ver. Então,
É porque eu tô igual aquela figurinha da Nazaré Confusa. Na realidade, esse modelo... É que eu gosto só de trazer os exemplos. Não, Esses dias eu conversei com meu pai sobre isso, puxado. sabe? Meu pai é engenheiro civil, tem lá seus 60 e poucos anos e Tolkien, não sei o que. Filho, volta. Eu tô Vem igual cá. seu pai. Eu conheço escritura, matrícula, eu Aí procurei tudo bem. traduzir. Tem Tolkien reforçou já levou um o pouco. nível. Mas na realidade, sim, tem uma relação, né? Sim. Mas essa relação, ela está se sendo desenhada, porque é uma mudança de conceito, né? Por exemplo, eu tenho evitado discutir metaverso porque é uma coisa tão, né? Eu estou tentando discutir coisas mais um pouco atrás, até porque o metaverso está num processo de consolidação que eu acho que vai levar um pouco mais de tempo para ele entregar efetivamente alguma coisa que todo mundo compreenda, né? Mas o token é uma coisa relativamente simples, dependendo da forma que a gente trouxe ela. Né? A gente trouxe ela para a discussão. O que seria o token? O token seria a mesma lógica, direta, assim, bem simples, como a gente fez no começo, quando não tinha moeda. Determinávamos o que teria valor, né? Começamos com o escambo, onde qualquer coisa tinha valor dentro da necessidade de cada um. E depois a gente atrelou valores a partir de metais preciosos, a partir do sal e etc. O token é mais um processo de transformação de elementos de valor para unidades de fácil gestão. Né? Então, por exemplo, por que tokenizar? A gente falou aqui do emprego imobiliário, tem tokenização do cacau, lavouras de cacau são tokenizadas lá na Bahia, tem tokenização de tudo. Eu posso Obras de arte. Obras de arte. Os NFTs são tokens de arte. Né? Então, isso é Web3, né? Que eu falei de Web3, são coisas tudo ligado ao Web3. Então, o token é basicamente isso. Eu transformei, eu decodifiquei alguma coisa de valor do mundo real ou não, né? Pode ser até uma coisa totalmente digital, e eu transformei aquilo ou numa fração, um conjunto de frações, ou num único elemento, numa cadeia digital de código. Aí, esse controle que o Hélio falou, né? Ele é todo baseado em blockchain, com a tecnologia de controle e de regra, de operação. É um livro, eles falam, é um livro contábil, né? É um livro caixa, digital, né? Que você tem ali bilhões e bilhões de transações acontecendo de forma pública, onde todo mundo acompanha. Eu não sei quem está transacionando, mas eu sei que aquilo está sendo transacionado. Né? E aí e uma outra questão também, que é muito discutida nesse universo, é da Web3 e que talvez existam alguns entraves nas tokenizações, que é a ausência de um intermediário, seja do setor financeiro, seja do setor governamental. As transações são diretas, ponto a ponto. Ou seja, eu transfiro um token do meu prédio, do meu carro, para a tua carteira direto. Aí não tem imposto, não tem nada. Não tem, aí entra discussões. Não, existe existe um imposto, mas esse imposto, na realidade, ele é assim, ele não é bem um imposto no modelo regulado atual. O imposto, na realidade, ele é um pagamento sobre a operação, sobre o custo de processamento da operação. Ah, sim. Então, o imposto, na realidade, é mais operacional. É mais operacional. Mas as discussões são na linha de regulação, né? Não há um banco central, não há uma bolsa que valora ou que acompanha a transação, é uma relação direta. Então, eu já participei de alguns congressos também que dizem que o mundo está ainda discutindo tudo isso, porque é algo muito novo, não se sabe muito bem a origem, inclusive. Eu vi uma notícia semana passada, eu acho que estavam desconfiando que o Steve Jobs descobriram que dentro do notebook dele, do notebook da Apple tem o código, né, o artigo que lança o blockchain, que é a primeira cadeia. E o blockchain é a base de tudo, né? A base de toda essa questão de tecnologia das criptomoedas, a transação de bitcoins, Ethereum e tal, tudo isso. Acabou tudo. Tem uma Será que é o Steve Jobs? Porque a pessoa que criou tudo isso é um enigma mundial. Ninguém sabe quem Ninguém sabe exatamente como, mas é muito eficiente. Não é só uma transação de confiança, mas é de validação. Eu transfiro algo para o Jorge aqui e ele tem que validar, e essa validação aparece para ele, mas aparece para mim e aparece para uma comunidade toda. Então se torna uma coisa muito... E não tem, até agora, pelo menos, não se enxergou. É meio que a prova de falhas. A grande questão é a valoração disso, né? Quem valora... A questão porque a gente monetiza com o dinheiro de hoje. Outro desenho, né? A lógica é
É aquela história de você sair com real e viajar para a Europa, né? Quando eu viajei, minha esposa falou assim, olha, não converte, que não dá certo. Então é a mesma lógica, né? Então o problema todo é que enquanto a gente tiver o processo de conversão envolvido, o entendimento desvirtua sobre pouco. o processo ele É mais ou vai menos ser assim, né? complicado. Um Bitcoin hoje, 150 mil. No dólar de hoje daria 150. Um Bitcoin, 150 mil. É. Mas por que é 150 mil? Onde está o lastro disso? Né? Especulação, não sei, né? Não sei. É a mesma coisa, um token O imobiliário. lastro é volume, né? O lastro é volume movimentado. O lastro é baseado em volume movimentado. A questão é... Oferta e demanda, a questão da oscilação. Por exemplo... E daí não tem ninguém que regula. Tem uma cripto, tem um tokenzinho chamado Dogecoin, vocês devem ter escutado, Dogecoin é uma moeda meme, e que o nosso grande, brilhante, ilustre Elon Musk, toda vez que ele faz uma piadinha no Twitter, inclusive a última que ele fez foi utilizando a Dogecoin, simplesmente ele manipula, né, direta ou indiretamente ou propositalmente o fluxo dessa moeda. Então essa moeda ela sobe. Então você tem essa questão que acontece nas moedas tradicionais também, né? Aí você tem todo um processo especulativo mundial, as guerras, o aumento, baixa de petróleo, acidentes, grandes eventos vão impactar na oscilação da economia tradicional. Sim. Vai ser a mesma coisa também na economia digital. Porém, os elementos que vão impactar nem sempre são os mesmos, né? E da mesma forma. E daí não ter uma regulação tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Porque fica muito volátil. Então, tem gente perdendo dinheiro nessa história. Dinheiro real. Governos podem especular. Podem vir a bancarrota, governos inteiros, se isso for uma prática que se tornar de deveras comum, se você não tem uma monitoração, um pagamento de imposto, uma coisa, né, a humanidade ainda não encontrou uma forma de fugir das questões do imposto até para desenvolver políticas públicas, etc. Né? Então isso tudo vem... o desejo também. Tem que se pensar, é um processo. Por exemplo, tem um governo mundial, um país, se não me engano, é um país até agora, pelo menos que eu conheço, não lembro se é Honduras, Costa Rica, não sei, é um país aqui da América Central, que eles adotaram o Bitcoin como moeda oficial do país. Já existe um país operando hoje sobre a camada de valor sobre Bitcoin. Então, assim, é um desafio. Aí, como a gente está falando de inovação e tecnologia, o preço que se paga para se estar na vanguarda, muitas vezes ele pode levar à bancarrota. Você pode realmente pagar um preço elevadíssimo, porém, também você vai estar na vanguarda, né? E aí, dependendo de o acerto pode ser grande, disso, o acerto, depois desse processo mais complicado, você vai estar à frente ali de uma galera que vai estar seguindo esse rastro. Mas assim, tudo é confabulações, né? Voltando para a tua pergunta, né? Você perguntou do custo, né? E é exatamente isso, né? A gestão da inovação é uma gestão de incerteza, né? Então, lidar com a incerteza envolve correr riscos em termos de investimento, né? Também só trazendo um resgate aqui para uma coisa mais pé no chão, por exemplo, nós fizemos em 2022 no CREA um trabalho de injetar um robô na triagem de CNPJs que talvez precisariam estar registrados no CREA. A gente tinha uma lista de CNPJs da Receita Federal, tinha o nosso banco de dados, cruzamos essas informações todas com algumas palavras-chave, checamos em outros conselhos profissionais se esse CNPJ, se essa pessoa jurídica estava lá registrado, e essa triagem toda, com uma boa precisão, uma boa qualidade, chegava a uma lista mais aguçada para o fiscal olhar e, a partir daí, fazer o seu trabalho de fiscalização, né? De checar se a empresa precisa de registro ou não. Então, toda uma triagem que, sei lá, demorava... Quanto tempo? Quantos anos? Enfim, a gente pula essa etapa, ou seja, adquire mais produtividade. E o custo
o custo foi um insight, não teve. Olha só. Foi ali umas macros no Excel, algumas informações. Claro que foi um protótipo, mas o benefício foi gigante, né? E pensando em hora homem ali na fiscalização, né? Em hora fiscal. Então, nessa questão de gestão de tecnologia e gestão de inovação, a gestão da incerteza, eu acho que cabe adotar inteligência na questão do investimento ou custo, tá? Há um outro trabalho em andamento que eu sei também no CREA que envolve o uso de imagens para fiscalização. E ali há um investimento, porque as imagens não precisam ser compradas, na verdade, ser produzidas para determinado fim, são imagens que têm informações, cruzando com o banco de dados do CREA, para poder gerar também uma triagem lá de alguns trabalhos para chegar na mão do fiscal algo mais aguçado também. Mas daí envolve um custo. Mas aí é o custo de experienciar algo novo, né? E pode dar certo como pode dar errado. Por isso que existe o que se chama de projeto piloto, né? Você faz isso numa amostra pequena, por exemplo, nesse caso de imagens e fiscalização em área urbana, está sendo feito em 2 cidades, das 399 do Paraná. Justamente porque se fosse fazer em Paraná toda, e se errar, o prejuízo é muito grande. Né? Sim. E quando a gente fala, né, engraçado, assim, eu ia fazer um comentário aqui, que a gente começou falando sobre economia, né, sobre custo, a gente começou falando de economia de papel, né, de parar de utilizar papel, e a gente foi, né, foi longe, né? Evoluiu bastante. Mas que bom que eu tô aprendendo bastante aqui. E falando sobre segurança operacional, como que as novas tecnologias podem também beneficiar aí os profissionais desse setor? Acho que toda tecnologia ela sempre traz uma carga de segurança maior, né? Que inclusive está envolvido no custo dela. Sim. Uma parte da tecnologia ela é desenvolvida para reduzir realmente os problemas e preservar e aumentar a segurança sobre a gestão da vida do indivíduo que está envolvido, né? Por exemplo, hoje a maioria das tecnologias que a gente vai perceber, todas elas têm como um foco direto, com certeza, o ser humano na operação. O drone, por exemplo, né? O drone é uma tecnologia de aerolevantamento portátil, né? Antes você tinha que ter um avião, ter um helicóptero. Brevet, como é que fala para pilotar avião, o nome da carteira? Brevet. Brevet, né? Seria que ter o brevet, algumas horas de pilotagem para poder fazer um aerolevantamento, né? E hoje em dia você não precisa ter todo esse arcabouço, claro que tem que ter conhecimento técnico, né? Tem que ter algumas autorizações, as autorizações adequadas e etc. E também o conhecimento, né, para poder executar. Mas o custo envolvido foi extremamente reduzido e a segurança foi extremamente aumentada. Né? Porque, por exemplo, o quanto de segurança se a gente fizer um mapa de risco de operar um avião para fazer um aerolevantamento e operar um drone. Né? Tudo bem que recentemente teve um choque de um drone com aeronave aí, deu um problema bem grave. Mas assim, por quê? Porque não foi respeitada aquelas regras básicas de operação. Você tem áreas próximas a aeroportos, você precisa ter autorização de momento ali, de hora, desse período aqui até tal hora, cortinas, né? As janelas de... então, assim, utilizar, né? Justamente. Então, a segurança está atrelada. O drone, ele para a nossa área, né, que é um dos viés que trouxe bastante, a questão da robotização de algumas tecnologias, né? Por exemplo, hoje se tem alguns equipamentos de levantamento de campo que são robóticos, né? Então isso reduziu a quantidade de profissionais expostos no campo, porque você basta ter o robô e mais uma pessoa, você não precisa ter uma equipe de 3, 4 para operar, né? Por um outro lado... tem sempre essa contrapartida, tem aquele impacto, né? Tem um impacto que se discute social, muito, né? Que é o impacto social, né? Você tem menos pessoas trabalhando, obviamente, e etc. Então, tudo termina sendo colocado na balança. Mas a tecnologia, ela sempre traz... Os robôs agora, né? A Boston Dynamics, uma empresa que está na vanguarda aí da robotização comercial, eles criaram um robozinho que ele, por exemplo, ele acessa minas, lugares que são... e como é que eles chamam? Ambientes confinados, né? Então eles fazem vistoria, eles têm equipamentos que mapeiam em 3 dimensões e você não precisa mais mandar uma pessoa para lá, porque ele tem uma câmera embutida, ele suporta temperaturas altas, ele não precisa respirar, né? Então você consegue substituir em determinadas situações
uma máquina, uma tecnologia, né, por uma pessoa. E nesse sentido, você tem um ganho de segurança muito grande, analisando o aspecto da segurança. Dessa forma, né? Ó, falando de segurança, né? Eu tive recentemente numa fazenda experimental de uma cooperativa agrícola. E eles fazem experimentos fantásticos lá, várias análises, envolvendo o meio acadêmico com a prática do agronegócio lá, né? E uma das estações experimentais envolvia comparar o uso de drone e o uso de trator com dispersor para agroquímico, para você fazer a aplicação dos agroquímicos lá para o cultivo das safras, enfim, e para proteção e melhor produtividade da safra. E tinha prós e contras para as duas opções, né? No drone, por exemplo, determinados relevos o drone acessa, né? Consegue aplicar, mas a faixa de aplicação, do que eu entendi, tá? Eu sou engenheiro civil, né? Do que eu entendi, a faixa de aplicação e dispersão lá do agroquímico dispersa, a faixa de aplicação não é tão precisa quanto aqueles braços dos tratores, mas também o trator consegue acessar determinados relevos e outros não. Então fizeram um estudo muito legal, assim, mostrando prós e contras, inclusive concluindo naquela condição que eles tinham analisado que não valia a pena o drone. Não teria, por exemplo, né? Olha só que interessante, né? Eu achei muito legal, porque no primeiro olhar ele fala, o drone vai resolver todos os problemas, né? Pois é. Sempre que aparece essa tecnologia assim. Mas o que eu acho legal, né, Jorge, e Hélio e Lisandra, é que até para essas coisas, a boa e velha coordenada geográfica tem que estar presente, né? Não é não? Tá aí o geógrafo falando. Puxa a sardinha pra GB também, né? Tem que puxar. Não, mas na realidade, mas é verdade. Eu sempre brinco e eu sempre deixo o pessoal chateado, às vezes quando começa a brincar, eu não falo isso. Não existe hoje nenhuma tecnologia que não leve em consideração a localização da gente. Não existe nenhuma tecnologia. Eu desafio qualquer pessoa a dizer, não, a tal tecnologia não usa sua localização. Ela não precisa. Todas usam. Né? Hoje, um dos maiores ativos individuais é a nossa localização. Porque, por exemplo, de que adianta eu acessar site do Mercado Livre ou de qualquer outro serviço, né, de marketplace? Vou colocar aqui embaixo aqui na tela, tá? Mercado Livre. Patrocine o Geocast. Mas assim, porque é o maior, né? O maior grupo, né, de marketplace da América Latina, né, um dos maiores do mundo. Então, de que adianta ele saber que tipo de produto eu acesso, que inclusive tem um questionamento muito grande sobre isso, né? A questão da privacidade, o acesso ao dado, a LGPD está aí para discutir. Os anúncios. Mas, mas justamente, assim, o que adianta ele saber disso tudo se ele não sabe onde é que eu estou para me oferecer alguma coisa que faça sentido? Né? Então... Mas isso, uma questão assim que eu estava comentando até ontem com um rapaz, eu nunca tinha entrado numa farmácia, aqui numa rede de farmácias aqui de Maringá. Nunca tinha entrado. Tá passando, preciso ver um produto, entrei nessa farmácia. Rapaz, mas foi questão de horas. Apareceu no Facebook uma propaganda dessa farmácia para mim sobre aquilo que eu estava procurando e outros produtos também. Uma coisa, né, absurda. Aonde? Geolocalização. E quando não chega no teu WhatsApp, que não é nem na rede social, cara, tem umas magias aí que um povo faz que... os robôzinhos trabalhando. Eu acho que o Zuckerberg tá ouvindo. Os robôzinhos. Desliga tudo. A estratégia é essa. E daí que legal, eu tive num evento esses dias e daí eles estavam entregando um brinde e eu lembrei da historinha. O brinde é aquele... É um flapzinho assim, de papel, que você cola na câmera do notebook e fecha. Câmera, sim, já vi isso. Já viu a história, né? Na história eles estavam numa discussão homérica lá de como fazer para evitar com que hackers acessem o notebook, acessem sua câmera e tal, o celular também, né? Como vamos fazer isso? O seguinte, pega um papel e coloca aqui em cima, que você tem a garantia de que não vai filmar, né? Não vai filmar, mas vai te escutar. Vai escutar, mas é aquela questão da velha
toda tecnologia, né, toda solução, ela traz um conjunto de benesses e ela também traz ao mesmo tempo um conjunto de responsabilidade. Em vários países, desculpa, Jorge, cortar, mas, né, vários países na época da pandemia utilizaram da geolocalização para detectar se a pessoa realmente estava em casa, não estava saindo. China, por exemplo, foi um caso. E tipo assim, foram eficientes, né, nesse controle por causa desse nível que eles tinham de controle efetivo da população. Nada garante ou desgarante que nós não tenhamos, né, vivendo a mesma situação. Agora, talvez a opção de outros governos seja de não agir da mesma forma. Porque hoje, o nosso maior inimigo é aquele que a gente não desgruda. Né? Carrega no bolso. A Google tem todos os seus trajetos mapeados lá e manda para você, onde você andou lá. Como foi seu mês? E eu gosto de olhar. Não, eu gosto. Manda lá. Você já viu no e-mail? Sim. Você recebe um e-mail no final do mês. Como foi seu mês aí? Poxa, mesmo, eu fui nesse boteco aqui. Né? Não, quando você entra dentro do carro, ele já manda também, né? Distância até a sua casa, distância até o seu trabalho, distância até a avenida. Nossa. Cuidado com o radar. Não, isso. Mas isso é o futuro. Né? A gente já está vivendo um processo de transição que vai ser frequente e mais acelerado, cada vez mais acelerado, né? E a gente tem que estar atento a isso. Eu acho que a grande questão é como eu estou vivendo e experimentando todo esse processo. Eu estou acompanhando o fluxo e estou evoluindo com ele, ou eu estou tentando e forçando aquela velha história de manter a lógica anterior para ver uma coisa que está em outro nível, né? É legal a série Narcos, né? Porque na série Narcos, a abertura de uma das séries... Netflix. Você tem exatamente o comentário, né, do narrador da série, né, que abre ali, dizendo que, olha, naquele tempo, para a gente localizar uma pessoa no solo, era preciso sobrevoar baixo, e tinha 4 caras dentro do avião. Você vê a cena, os caras são didáticos, assim, né? E aquele radarzinho assim, até que alguém pegava um celular por satélite, que não era esse aqui, era um enorme assim, mas ele era por satélite, e ao localizar, detectar que o cara ligou aquele aparelho, ele está falando, tinha alguém no solo de carro com outro radar para para captar a frequência. Para saber onde é que o cara estava. Você fala muito. Eu defendo que acho que o grande quê do processo tecnológico, da evolução dele e da nossa relação com esse processo é educar. A gente tem que se educar a entender, minimamente, né, quais tecnologias eu preciso ter e utilizar, e não posso me restringir somente. Por exemplo, se é o celular só ligar e desligar, só usar um aplicativo, eu tenho que entender exatamente que aquilo ali é uma ferramenta, e aquela ferramenta ela tem um conjunto de coisas que podem me ajudar, mas também que podem, né, não serem muito úteis, né, para a minha necessidade. Porque eu também duvido alguém que leia, né, todos aqueles contratos que chegam, né? Ninguém lê, todo mundo só marca e bota avançar. Aceito, preciso logo desse aplicativo. No desenvolvimento do CREA eu faço isso, só. Olha só! Só clique e aceita. Tem isso que é confiar. Opção, você só tem a opção de marcar. De aceitar. Se eu ler aquilo lá, vai dar medo. É igual a bula de remédio, né? Então vamos tomar logo. Não, mas essa questão de bula de remédio, pessoal, agora fazendo um parêntese, coisa séria, tá? Utilidade pública. Eu tenho um problema de pressão, de controle de pressão ocular. Eu uso medicamento diário e ele tem um efeito de 24 horas e eu tenho que tomar, né, periodicamente mesmo, certinho, porque pressão é pressão. Sim. E eu estava com um probleminha esse dia, eu falei, eu vou comprar um medicamento para isso. Eu fui na farmácia e comprei um medicamento para aquilo que eu precisava. Cara, eu sou o cara que lê bula. Eu leio. E, cara, você não tivesse lido... Se eu não tivesse lido, ia dar problema. Porque justamente aquele medicamento, ele gerava reação para o medicamento que eu tomava. Né? Então, assim, voltando à lógica que eu falei, educação, ele é a base para todo e qualquer processo evolutivo humano. Não vou falar nem tecnologia.
E se a gente não preservar o trivial, aquilo que é mínimo, que é essencial, a gente com certeza vai correr de ver experiências que não são muito legais. Sim, o remédio eu tenho até em casa, até outros para um lugar para entregar, porque está na validade, não viu? É só abrir ele e ia pula, nem mexer. Mas assim, aquilo, o fato de ler foi um grande diferencial, né? E o que você falou, a gente nunca lê, raramente a gente lê, né? E isso é importante, assim, a gente falou aqui brincando, né? Sim, mas mas eu li, que bom, chefe. Mas hoje em dia também mas tá igual, esse ano é a mesma coisa. A bula mudou também, né? Ela não é mais aquela letrica, né? Aquele papelzinho que fica amassado, a bula mudou. Então, agora dá para ler, gente. Então vamos para ler. adulto, para criança. Isso, tem tópicos lá. E você falou de educação, né, Jorge? No meio acadêmico, as novas tecnologias já é essencial, assim, é básico utilizar as novas tecnologias no meio acadêmico? Ou não? Acho que você perguntou sabendo a resposta. Né? Depende. Então, na realidade, eu acho que se pegar, o Hélio pode falar da época dele, de faculdade, o Erivelto também, você na tua experiência, com certeza a academia está muito à frente no processo de pesquisa, isso é incontestável. Eu acho que a academia ela paga o preço de estar na vanguarda de muita coisa, né? Porém, no consumo de tecnologias, a lógica não é muito parecida, né? Claro que não é uma regra, obviamente, né? Existem academias que estão muito bem equipadas, estruturadas no sentido de hardware, tá? E às vezes eu não tenho o soft skills, eu não tenho professores ou profissionais ali que possam estar aptos para entregar da melhor forma aquela tecnologia também. Então, eu acho que tem os dois lados, né? Não é só tecnologia pela tecnologia, mas, assim, em linhas gerais, o que eu percebo, pelo menos das universidades que eu tive contato, de onde eu vim, é que normalmente a tecnologia que a gente tem acesso é a trivial e normalmente a gente está aí pelo menos uma década no passado, em média, tá? Mas a título de conhecimentos não compromete o conhecimento do formando, né? Mas deixa ele aí numa desvantagem, com certeza, de mercado com relação à tecnologia de ponta. Então, eu acho que as universidades ela têm que ter aí um critério, né, para medir quando e por que tem que, né, eu tenho que trazer sempre alguma coisa ali o mais próximo, ou reduzir pelo menos esse delay médio de 10 anos. Né? Eu aprendi topografia com um teodolito eletrônico, onde na época já existiam estações robóticas. Tudo bem que o preço de um e do outro são, né, absurdamente diferentes, mas eu poderia ter um elemento intermediário, né? E isso não aconteceu. Então, eu também não estou levando em consideração aqui toda a burocracia que se envolve fazer aquisições, o modelo de gestão das universidades, seja pública ou privada. Então, tudo isso também interfere. Né? Interfere bastante, principalmente na pública. Mas eu iria talvez mais no trivial ainda, né? Será que é essencial ter a tecnologia no processo de formação de qualquer profissional? Ou é realmente essencial apresentar os fundamentos teóricos, os conceitos, e daí a tecnologia, dado a dinâmica tecnológica, deixar com que o profissional em formação ou já formado navegue pela tecnologia que ele mais agradar, ou talvez tenha que ter as duas coisas. Eu acho que é meio termo. Porque assim, Hélio... Entender o fundamento, ele, de fato, realmente, né, ele é importante mesmo, para você entender o processo de cálculo, o processo de da onde chegar. Claro que tem o software que vai executar, né? Aquelas cartas hipométricas e de declividade, por exemplo, né? Você faz no ábaco lá, né? Você faz aquilo para entender. Mas, né? Esse que é o grande isso aí a gente do profissional. Acho que esse é o grande do profissional. Por exemplo, é comum chegar no escritório projetos que vêm de outros profissionais. Sim. E a primeira coisa que eu faço como um bom profissional, que eu me acho um bom profissional, é verificar se o trabalho que o cara fez está adequado e está compatível com o que deveria. Eu escuto por aí que isso é bom. Então, cara, obrigado. Mas por quê? E por que isso é uma rotina na minha operação? Porque... muitas pessoas confiam exclusivamente, cegamente na tecnologia. Software. E aí que está o primeiro erro, porque a grande sacada está... por isso que eu falei, é mediano. A pessoa tem que ter, sim, um grande domínio do conceito da técnica e ter uma boa formação,
Isso com certeza é a base, mas ele ter todo esse conhecimento teórico, esse arcabouço de conhecimento, sem ter noção de como aplicar isso tecnologicamente. Como que funciona, mas ontem né, eu estava falando com o tecnologia? engenheiro civil, amigo meu, né, ele estava contando uma história. Ele falou assim, Nevelto, olha a loucura, eu fui atender lá, me chamaram para atender um projeto lá de uma casa que deu acho que caiu um negócio lá, não sei o que é, não lembro, mas a laje caiu. Nossa. Aí ele foi ver, o projeto foi feito, ele falando, o projeto foi feito por um estudante que jogou no software, cá tem tantos metros, metros quadrados, aqui, isso aqui, aí o software imprimiu para ele lá, jogou os dados para ele, faz isso aqui mesmo, que vai dar certo. Não era o ChatGPT, não. Mas poderia ser. Não, ele acerta de vez em quando. Aí ele teve que recalcular para você, ele falou assim, Erivelto, não adianta você jogar no software e pedir para o software dar a resposta, você precisa analisar, ele falou assim, é igual você jogar uma tradução no Google Translate. Você precisa analisar aquilo, né? Não está totalmente correto. Você precisa avaliar. São duas coisas, né? Você saber o que perguntar e saber a resposta. Não, aí, a resposta. Eu estava conversando com os amigos sobre o chat, por exemplo, GPT, né? Que é a verdade absoluta? Longe disso, né? Mas talvez a diferenciação vai estar em saber o que perguntar, e depois exatamente filtrar, a questão do filtrar. roteiro aqui, né? A Lisandra fez o roteiro lendo. Né? Não foi perguntar, não foi, né? Não. Mas dá pra ver pelos errinhos que apareceram aqui, né, Jorge? Não, eu por exemplo, eu tenho feito alguns roteiros para algumas coisas que eu peço a ele. Não quer dizer que eu vou usar. Sim. Mas é uma ferramenta que auxilia a gente a com certeza. Modelagem. Sim. É uma modelagem de uma ideia, né? Eu pedi recentemente, eu fiz uma fala sobre justamente o chat GPT. E no chat GPT eu falei o seguinte, que coisa interessante. Eu falei assim, olha, eu quero organizar um evento com tal temática em Maringá. Eu quero que você... Aí eu disse o roteiro, eu quero que você me dê de quando e qual a estrutura que esse evento tem que ter e etc. Com certeza ele falou que era depois do jogo do Flamengo, Não. né? Não, foi melhor. Para Maringá Primeiro, ele citou o seguinte, olha, esse evento tem que ser pelo menos no período tal e tal, porque o índice de chuva é tanto, a temperatura é mais amena, Maringá é uma cidade... Então, quer dizer, esse tipo de curadoria interessante mesmo. São excepcionais, porque às vezes você está focado no evento e não está focado em detalhes climáticos. Ele levantou. Focado em detalhes logísticos, ele levantou, por exemplo, ele colocou uma atividade próxima, ele citou uma atividade, por exemplo, de um passeio ciclístico. Tá? Só que ele dizia que esse passeio começava no Parque do Ingá, e aí ele tinha um intervalo, um trajeto, e ele concluía o evento no Parque do Ingá, logicamente. Porque era o ponto de retorno. Então, quer dizer, não foi uma coisa aleatória, foi uma coisa que foi estruturada. Aí tem uma lógica que diz que não é inteligência artificial ainda, dizem que é simplesmente um modelo probabilístico altamente avançado. Mas quem fala isso é um especialista da USP, eu não estou aqui para dizer, né, para dizer alguma coisa. Eles, né? Mas voltando, do pão, voltando à questão da pergunta, né, e voltando à educação, quem não entende não sabe perguntar. Então, olha o grande problema que a gente tem na mão. A educação é o grande quê da tecnologia e da evolução da sociedade. Se eu não sei perguntar, se eu não entendo, eu não vou saber perguntar. E aí, como diria o grande gatinho da Alice, que eu adoro, né? Você vai para onde? Para onde você quer ir? Ela disse, não sei. Se você não sabe, qualquer caminho serve. Né? Então, assim, a grande lógica é essa. Se eu não sei exatamente o que eu quero, para que caminho eu quero seguir, o que o chat GPT entregar, o que o software de cálculo entregar... Por isso que eu provoquei a questão se a academia, se a questão de ensino pensar com voracidade em entregar tecnologia, por isso que e esquecer da base, cara, justamente, vai formar um profissional cego. Por isso a pesquisa ela necessita do tempo. Né? Ela não dá uma resposta imediata, né? Para mercado, por exemplo, às vezes precisa dar mesmo, mas muitas vezes uma pesquisa ela precisa do tempo, ela precisa caminhar durante o tempo, fazer muitos experimentos para poder chegar ser validado, testado, né? Então tem toda uma lógica. O nosso tempo já está acabando. Uma hora passa muito rápido, né?
Já está acabando, mas eu queria encerrar o programa fazendo uma pergunta, mas o Jorge acabou que até já comentou sobre isso, que quando a gente pensa em mudança tecnológica, né, tem que haver mudança primeiro de pensamento, né, de sair do pensamento do analógico e ir para o digital. Então, ainda dentro desse pensamento, né, no setor, então, das engenharias, agronomia, geociências, né, existe muita resistência ainda, e como vencer essa resistência para se entregar, né? A gente começou falando isso, para se entregar a essas novas tecnologias. Depende. Mas assim, como o Hélio acabou de falar, o sistema CREA, né? Eu não tenho esses dados, talvez o Hélio tenha um domínio maior, porque você está dentro do processo. O sistema CREA, ele hoje, pelo menos visualmente, ele está passando por um processo de renovação. Né? Não que queira dizer muita coisa, né? Mas, por exemplo, às vezes dialogar questões muito novas ou muito avançadas com pessoas que ainda estão acompanhando um processo e isso ainda está muito além do que consegue consumir, a resistência ela é natural. Né? Tudo que é novo gera resistência e gera ansiedade. Então você tem os dois extremos. Geração, né? Então, e agora, né, isso que está vendo no momento que tem quase 5 gerações juntas. Né? Isso, Então, uma coisa muito louca acontecendo. Né? Então, vai haver sim, eu acho que vai haver. Porém, eu tenho percebido, pelo menos, que a adesão às tecnologias, dependendo do discurso, né, dessa tecnologia, ela tem sido mais razoável, ela tem sido mais fácil. Né? Por exemplo, todo mundo hoje tem um smartphone. Às vezes não sabe usar. Mas tem. Né? Como você falou lá, a tiazinha que deixa o celular, o smartphone do lado do telefone. Mas tem. Né? Por exemplo, minha mãe usa o WhatsApp. Meu pai usa o WhatsApp. Minha mãe tem conta no Instagram. Não sei por que ela tem conta, porque nem eu sei para que serve aí o Instagram. Eu uso porque é uma demanda. Né? Hoje existe uma necessidade, uma imposição, e você precisa ter as redes sociais para poderem te encontrar, né? Você entregar divulgar alguma coisa, eventos, né? Divulgar os eventos, né? Quando a gente faz. Então, mas eu acho que... O PCQ também é importante. Para o PCQ, as redes sociais, né? É importante. Tá lá, recadinho para o pessoal que está acompanhando de outras associações, fiquem atentos ao PCQ, aos Instagram, aos Facebook. Da qualidade. Né? Da qualidade, que as associações precisam, né, passar por esse processo para alcançar uma pontuação e aí tem a premiação. É um estímulo para que as associações estejam cada vez melhores na sua gestão, nas suas entregas para os associados. É um incentivo. Inclusive um tema legal tratar, hein? Associativismo. O CREA tem uma pegada mais. Você está dentro já. Próximo edital de fomento vai ter esse tema. Vai ter esse tema. Mas é isso, acho que tem sim a resistência, ela vai acontecer. Eu acho que isso é intrínseco a indivíduo para indivíduo, não vai ser geral, né? Acho que vai ter um grupo que vai aderir, tem outro que não, e cada um vai ter o tempo de aderir. Sim. A grande questão é quanto tempo quem vai resistir àquilo que vai ter que aderir, quanto tempo vai levar para fazer essa adesão. Né? Para não ficar, por exemplo, hoje acho que ainda é um dilema muito pequeno, mas você entrar num banco e diante de um caixa eletrônico ver uma pessoa não sabendo como interagir com ele ainda. Uma coisa que já é regra há mais de 20 anos no Brasil, pelo menos. Né? Então, as tecnologias é mais ou menos isso. A resistência ela vai acontecer, mas... E é isso que tem muito a ver também com a questão do uso. Né? Quanto mais fácil ela é, quanto mais simples ela é, a adesão a ela é mais fácil também. Perfeito. Tá certo, é isso, né, Hélio? É isso. O Jorge comentou um negócio que eu acho muito legal refletir, né? Nós estamos passando por um momento que a gente convive com várias gerações. E não só os engenheiros, né, das suas diversas titulações, os agrônomos, os geocientistas, mas acho que a humanidade em geral ela precisa refletir como que essas gerações podem interagir entre si. E daí eu penso que existe um agente muito importante nesse contexto todo, que é o agente que traduz muitas vezes o que uma determinada geração está compreendendo em relação a outra geração e vice-versa. Eu penso que essa figura dessas pessoas, que não é qualquer um que consegue criar uma conexão, um vínculo com uma geração
mais antiga, junto com a mais nova. Mas algumas pessoas têm essa condição de fazer com que essa interlocução aconteça e passe a... Isso é uma soft skill, né? A gente falando de skills, né? E passe a preponderar a relação humana, né? Que eu acho que, na verdade, o começo da nossa conversa talvez possa ser o final. Tecnologia é importante, inovação é importante, mas os vínculos, a humanidade estão à frente e atrás de tudo isso, né? Então, é preciso respeitar que nós temos muito a evoluir, aproveitando da tecnologia e da inovação, mas dominando-as, né? Não deixando de ser dominadas. Com certeza, não ter medo, mas... Fazer igual o Zeca Pagodinho. Sabe o que eles fazem? Como é que ele usa o celular? Não. Ele usa desligado. Não. Não, ele fala assim, porque eu quando quero atender alguém, eu ligo. Senão ele fica desligado, porque quem manda sou eu. Mas é meio radical, mas... É verdade, mas eu fico pensando que... Se domina, hein? Isso é chato, né? 6, 8 anos atrás, talvez, eu usava desligar o celular à noite. Hoje em dia, sei lá, eu desligo o celular quando acaba a bateria. E olha se acaba, né? Se acaba, vai sair desesperada, né? Procurando uma tomada. Todo lugar tem tomada agora. Então, mas o conselho, só para fechar... só fechar a análise aqui dessa questão, eu penso que o conselho profissional ele tem um papel muito importante de estimular, motivar, provocar essa vanguarda do uso da tecnologia ante aos seus profissionais e empresas, inclusive sendo exemplo, né, sendo referência. E o CREA Paraná eu vejo que é sim referência. Ele acerta, ele erra, mas ele experimenta. Eu vejo que nas gestões do CREA há muita experimentação, muita vivência nessa questão da tecnologia. Isso é bacana. Eu acho que os profissionais podem se espelhar muito nessas experimentações todas do conselho. Tá certo, eu já anotei aqui um monte de pautas pra gente ir pro próximo edital de fomento, pra gente convidar de novo o Jorge e o Hélio. Isso, já vamos deixar agendado, inclusive o impacto de gerações aí no setor, né, pra gente conversar. Vai ter parte 2, Tem que ter. Então eu queria agradecer mais uma vez, Jorge, pela sua disponibilidade, compartilhar, aprendi muito, algumas coisas ainda estou confusa, mas que bom me levar. Tá vendo que vai complicar? Mas vamos levar a pesquisar, isso é muito bom, né? E obrigada, Hélio, mais uma vez por participar aqui com a gente, compartilhar seu conhecimento, sua experiência. Obrigado, é uma satisfação sempre. Obrigado. E Erivelto, obrigada por ter me convidado mais uma vez para estar à frente aí do GeoCast e pela iniciativa, né, também do podcast que está fazendo sucesso, né, pela forma tem que agradecer o CREA Paraná, porque abriu esse espaço para a gente, né? Sim. Você que foi o grande mentor aí da ideia. Acho que esse espaço as entidades de classe precisam explorar bastante, porque os temas são infindáveis, né? E agradecer muito ao Hélio por estar aqui novamente, né? Que a gente vive chamando Hélio. Mas ele não pode ir embora, né? Tudo, né? Se ele tá achando que é uma despedida... Próximo edital, você tem que negociar a agenda dele antes. Isso! É o mais importante, inclusive. E Jorge, super obrigado, uma honra ter você aqui, você que presidiu muito bem a Progel, conhece muito bem essas questões do edital, de eventos, né? Foi promotor do Hackathon, que também é um evento de tecnologia importante e reconhecido dentro do CREA. Dentro do Brasil todo, viu? Dentro do Brasil todo, né? O sistema profissional no país reconhece e imita, viu? Até hoje, desde 2018 a 2019, né? 2019. Imita muitas práticas e boas práticas e entregas do Hackathon. É uma honra para a geografia, né? Para nós, e podemos dizer que o geógrafo Jorge, né, que trouxe isso para dentro, né, e criou um evento super importante que, como ele falou, é o Brasil inteiro. Né? Mas assim, primeiramente agradecer o convite, fiquei elogiado, né, quando logo de cara eu falei isso para você, né? Agradecer a Lisandra aí por tocar, conduzir de forma excepcional. A Lisandra conduz de uma maneira fantástica. Hoje o Erivelto pelo convite, o Hélio sempre parceiro, né? Sempre parceiro. E acho que tudo isso que a gente conversou, que a Progel fez na minha gestão, que vai continuar fazendo, assim como a AGB está fazendo e outras entidades têm feito bastante coisa interessante nesse sentido, né, de sair do mais do mesmo e tentar se adequar a esse novo mundo, essa nova realidade. Também culpa do CREA, né, que tem apostado bastante, tem confiado, os gerentes, né, o Hélio é uma pessoa que sempre está junto com as loucuras e muitas vezes quando você propõe
alguma coisa que ninguém sabe, é que eu falei, né? Todo mundo cria uma versão. E eu sempre tive a sorte, né, tanto na gestão da presidência como na gestão dos gerentes, de ter pessoas que, mesmo não entendendo muito bem o que era, falavam assim, mas deixa esse cara tocar esse negócio. Vamos viajar. O que pode aí. acontecer tá errado, né? Então vibe, é isso, porque inovar é isso. Inovar é ter coragem de propor o que é diferente e rezar para dar certo. Se não der, é aprendizado, né? Então é isso. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada GB também, né, pelo podcast, pelo Geocast. E nós voltamos em breve com mais uma edição do Geocast. Até lá!